Oi, gente, boa noite. Entrando aqui pelo cantinho, porque a Jade não conseguiu entrar pelo cantinho. Agora, boa noite, Aninha. Iniciando aqui pelo cantinho. A Jade tá entrando pelo Sou Jovem. Hello! Agora. É! Eu vou estar aqui só de enfeite, gente. É isso. Não vou mexer em nada aqui, tá? Não dá coisa. Mas sejam muito bem-vindos, pessoinhas. Tá sem som? Tá me escutando, Jade? Não, tô te escutando. Ué. Então é com o André. Ai, meu Deus. Enfim, boa noite, gente. Essa daqui é a nossa live de encerramento do livro, do Clube do Livro, que é sobre o livro Nas Voragens do Pecado. E eu e o Vini, a gente ficou aqui de 15 em 15 dias falando sobre esse livro maravilhoso. E agora a gente está nesse encerramento com esses convidados especiais para fazer uma rede de conversa, colocando o tema que Deus espera de nós e pontuando algumas coisas também do livro e fazendo essas reflexões. Então a gente convida aqui vocês para dar o boa noite, dizer de onde vocês são e fiquem pensando aí, o que Deus está esperando realmente da gente? E aí, vamos passar aqui para os convidados. Ah, não, eu acho que eu tenho que me apresentar, né? Boatos. Meu nome é Jade Alessandra, eu moro, por enquanto, em Macapá, no Amapá, e sou uma das administradoras do Cantinho Espírita. Sou apaixonada por literatura e esse clube tem sido muito maravilhoso, assim, para mim, e enriquecedor. Agora passar aqui pro nosso parceirinho de clube que tá no cantinho, enfim, tá um negócio hoje. Boa noite, gente. Eu sou Vinícius Brito, também do Amapá, capital Macapá. A Jade fez esse convite no início do ano para que a gente começasse a ler As Voragens do Pecado, Nas Voragens do Pecado. É um livro assim que contagia. Tá aí a Camila, que não me deixa mentir, sempre estava aqui conosco, conversando, contribuindo. Enfim, gente, é um livro simplesmente fantástico. Foi esse tempo, né, Jade, esses meses com vocês e também com a Jade, foi também incrível, de muitos aprendizados que a gente tirou. Então, que hoje também seja uma grande noite, uma conversa aqui com o André, que a gente já esteve virtualmente juntos, lá pela Rede Amigo Espírita, né, André? E agora eu estou conseguindo ver a Camila, que ela também sempre está com a gente nas nossas lives dos sábados. Então, muito boa noite a todos. Vamos lá, né, Jade? Bora lá. E agora eu vou pedir aqui pro André, que já fez a apresentação dele, mas que ficou perdida em uma das milhares de lives que a gente abriu e que tá combinando comigo. Então aqui é a galera do Laranja, sabe? Então vai aí, André, se apresente, fale um pouco do teu trabalho Vocês novamente. estão conseguindo me ouvir bem aí? Tá tranquilo o áudio? Aham. Aleluia! A Ana falou que melhorou a luz aqui, mas a luz que eu uso para fazer as lives pifou também. Hoje tá Então eu maravilhoso. tive que ligar aqui o abajur para conseguir fazer uma contraposição à luz do teto aqui. Mas é isso. A proposta de divulgação da doutrina espírita tem esse tempero, né? Essa cereja do bolo que a gente precisa ir aos poucos ir gerindo, administrando. Porque no final dá certo e sem essas experiências, sem esse tempero, aquilo que a gente vai aí nutrir o espírito não ia ser tão gostoso, né, gente? Mas estou falando aqui pelo espiritista nerd, uma conta que vai fazer 2 anos agora em dezembro. Toda vez que eu penso isso, meu Deus do céu, já tem 2 anos que eu já estou aqui com esse espiritista já, meu Deus do céu. E a gente criou a conta baseado muito no que a gente escutava nos encontros espíritas, né? O pessoal, muito nerd, muito nerd, muito nerd. Aí, na época, a conta espírita nerd já existia e a gente não sabia o que dava para criar outros IGs de uma maneira diferente. Aí foi espiritista, porque espiritista também tem. Mas a gente compartilha aqui conteúdo da doutrina espírita de uma maneira mais acessível, de uma maneira mais
próxima das pessoas, né? A gente busca isso, falando um pouco também da história do movimento espírita no Brasil e no mundo. Então, a nossa proposta é essa, em suma, esclarecer e também levar consolação através das nossas publicações. E muita gratidão por estar com esse quarteto aqui contando comigo hoje. Primeira vez que eu tô vendo a Camila, né, a vivência espírita, né? Acho que é a primeira vez que eu tenho a alegria de estar com ela, com o Vini, já estive, com o Jade também, e são muito queridos pro meu coração. Acho que uma das primeiras lives eu fiz pelo Cantinho com a Sabrina, que também é uma querida, junto com a Aninha. Que Então, acabou de entrar. Só Ah, é? avisando. Um abraço para você, Sá. Evocou a Sabrina aqui. Então é isso, vai ser muito gostoso o bate-papo. É um tema intenso, denso, mas com simplicidade, com afeto. A gente vai conseguir explorar ele e ter algum entendimento sobre ele, a necessidade dele. Muita gratidão de novo pelo convite. Vamos lá. E agora bora lá com ela. A rainha que pediu para colocar um tapete vermelho, soltar fogos. A passadora de pano da Ruth, oficial. Ela já tem, eu acho que um paninho reservado, bordado, escrito Ruth Caroline, sabe? A nossa frequentadora assídua, a Camila Freire. Se apresente teu trabalho. Vá. Tá dando pra me ouvir? Tá, perfeitamente. Tá, porque eu não sei mexer. É a primeira vez que eu assisto uma live, que eu participo de uma live. Boa noite a todos. Eu, primeiramente, gostaria de agradecer o convite. Eu tô muito honrada, de verdade, porque eu já acompanho o Cantinho há muito tempo. Antes da colaboração da Jade, do Vini, antes dessa galera, quando era só a Aninha, eu já estava aqui acompanhando. Então, assim, aí veio pandemia, tive problemas pessoais, e aí eu dei uma afastada. Depois, quando eu voltei a assistir, aí já estavam vocês. E aí eu entrei no estudo do Livro dos Espíritos, lá no Telegram. E, nossa, foi ótimo, tá sendo ótimo. E me inspirou, né, a criar minha página, que é recente, né, muito recente, mas eu de vez em quando coloco algumas frases, algumas reflexões, compartilho leituras que eu estou fazendo. E aí eu entrei também no Clube do Livro, porque eu também sempre amei literatura, né, tanto literatura comum, né, entre aspas, quanto literatura espírita, sempre amei. Desde os 12 anos de idade que eu leio livros espíritas, né, foi nessa idade que eu entrei aí, que eu reconheci a doutrina, né, porque a gente não conhece espiritismo, a gente reconhece, né. A gente tem essa sensação de que está reencontrando. E foi essa sensação que eu senti, né, quando eu li pela primeira vez sobre a doutrina, e aí eu não parei mais, né, e aí tô aí até hoje. Mas eu sempre frequentei desde os 13 anos, mas nunca tinha participado assim via internet, né, até porque quando eu comecei a frequentar o centro não tinha, né, muito, não tinha nem Instagram, né, então assim, mas há um tempo já que eu frequento a doutrina, conheço e acompanho algumas páginas aqui no Instagram e criei coragem, né, para criar a minha. E veio o Clube do Livro, veio esse convite, eu estou muito feliz. E já arrasando, assim, já é super conhecida, famosíssima ela. E aqui, olha, a Aninha colocou, ela estava comigo quando isso tudo era só mato. Exatamente. Tava capinando o mato junto com a Aninha aqui. E para responder aqui, Dai e John, como eu entro no Clube do Livro? Então, o clube, ele tá a segunda parte, né? Porque a gente já fez o Renúncia, a gente agora terminou o Nas Voragens do Pecado. Se você quiser assistir, tem tudo disponível no nosso canal do YouTube, quanto no nosso IGTV. Mas vai ter o próximo livro, que é a continuação do Nas Voragens do Pecado, ano que vem. A gente ainda não vai dar uma data certa, porque tá acontecendo algumas coisas, algumas mudanças na nossa vida, e aí vai ter que esperar dar uma estabilizada, mas a gente vai voltar. A gente tem um grupo do Telegram, que tem um link na nossa descrição, lá na bio, tá lá, e aí você vai clicar e vai ter lá grupo, Telegram, Clube do Livro, e aí você clica e entra, que aí você pode conversar com a gente, compartilhar o que você tá sentindo quando tá, né,
lendo e tudo mais, é uma coisa mais para se aproximar da gente. Mas o clube, ele acontece aqui mesmo, live no Instagram, de forma mais acessível possível. Então, gente, vamos começar, né? Eu já quero começar logo assim, impactante, porque sabe lá Deus quando a gente vai terminar de responder essa pergunta, que tem um embate muito sério no livro, Nas Voragens do Pecado, sobre o dever para com Deus. A gente vai vendo muitos dos embates. Por exemplo, o juramento da Ruth, o Luís de Narbonne e tudo mais. E a gente vai, então, vendo diversas perspectivas do dever para com Deus. Mas o que vocês acham que Deus espera de nós? Assim, quem é que começa? Eu vou com a Camila. Ih, cara, Vai assim, ó. Num L oposto. tem que começar com os laranjas, né? Boa. Então começa com... Vamos lá, já vamos filosofar aqui com o André. Já quero inspirações. O que Deus está esperando? O que tu achas que Deus espera da gente, assim? A Jade já me entrega, né? Amigo, depois daquela live que a gente fez quase 3 horas só de ciência, de política e espiritismo, já foi, eu não preciso entregar mais nada. Mas vamos lá, o que Deus espera de nós? Desde que a Jade me convidou para essa live, que já tem um tempinho, né, Jade? Esse tema, ele ecoa na mente, né? Ele ecoa na mente. Todas as vezes que a gente pega o estudo da doutrina espírita, a gente pensa um pouco sobre a vida, essa pergunta volta a ecoar aquele Grand Canyon interno que Deus espera de nós, né? Isso vai ressoando. A primeira coisa que a gente percebeu é que para tentar responder essa pergunta a gente tem problemas, para variar. Qual que é o problema? Saber o que Deus espera de nós pressupõe que a gente tenha contato ou, de fato, saiba qual é a vontade de Deus. O que em si beira o impossível. Que se beira o impossível. Ah, André, mas não tem como saber o que Deus espera de mim? Tem como saber. Mas a gente tem que ter muito cuidado com os caminhos para isso. Deixa eu tirar os comentários aqui, que eu estou com dificuldade aqui de... Deixa eu dar para tirar os comentários. Consegui. A gente tem dificuldades para encontrar esse roteiro. E quando a gente vai fazer essa reflexão sobre Deus, é necessário que a gente use uma outra rota. E aqui é importante eu vou colocar as coisas no meu ponto de vista, certo? E muitas vezes a gente escuta em várias palestras que é assim, assim, assado. 2 mais 2 é 4. Né? Não existe isso, gente. Não existe. Cada um vai expressar, vai compartilhar a sua respeitável percepção de temas filosóficos dentro da filosofia metafísicos. Então, eu vou colocar também uma percepção minha sobre esse tema filosófico. Para a gente pensar o que Deus espera de mim, primeiro é o que Deus espera de nós, é pensar o que Deus espera de mim. E aí a gente vai lá dentro do Livro dos Espíritos e a gente vai encontrar uma orientação. Onde é que está escrita a lei de Deus? Que aí sim é parte da vontade de Deus. Está escrita na nossa consciência. E aí a gente faz, consegui, achei, só que peraí, está na minha consciência, tá? Como é que eu faço agora? Como é que eu entendo essa lei de Deus na minha consciência? E aí a gente tem que ter calma e usar de muita meditação no sentido de fazer aquela pergunta que também está no Livro dos Espíritos. Foi dita por Sócrates, bem antes de Cristo. Conhece-te a ti mesmo. Quanto mais nós temos o conhecimento de nós mesmos, mais nós conseguimos encontrar caminhos que nos favorecem a encontrar possíveis respostas para essa pergunta. O que Deus espera de nós. Mas é importante a gente
saber controlar a ansiedade, porque a gente quer uma resposta pronta e acabada. A escultura é feita para botar em cima da nossa mesa prontinho. Não é por aí. O espírito, nós que estamos aqui, nós 4, todos vocês que estão aí nos assistindo, somos espíritos. Essa constituição de André, ela é temporária, ela é perecível e o eu espiritual que agora tem esse corpo de André, ele vai continuar. E esse eu espiritual, ele vai continuar com a responsabilidade, com o dever consciencial de entender essas leis de Deus dentro de si. Então, o conhece-te a ti mesmo é um exercício constante para a vida do espírito, não apenas e exclusivamente para a vida do André Pádua. E a gente tem que entender como é que funcionam esses procedimentos na nossa vida. Por isso que é importante cada um se fazer individualmente essa pergunta. Porque existe um método geral. Existe o conhece-te mesmo é um método geral. Só que o método geral, ele precisa também que cada um o aplique em sua vida. Somos todos espíritos diferentes. E cada espírito vai encontrar um caminho para encontrar essa resposta. Falei demais, vou ver o que o pessoal tem a dizer também. E agora, vai quem? Joga em 0 ou 1 aí. Vamos com a Camila agora, já enrolou, olha. Já pulou, já passou a vez, agora não passa mais. Agora a gente... Vamos lá, Camila. Tá bom, gente. Então, depois dessa contribuição do André, nem sei o que falar muito bem, né? Mas vamos lá. Então, conforme eu ia lendo o livro, eu ia pensando em várias questões, né? O livro toca a gente de várias formas. E eu achava, assim, eu sempre achei que o tema era até atual, sabe? Aconteceu lá durante o contexto ali da Reforma Protestante e tudo, mas séculos e séculos atrás, mas eu sempre achava que era atual, sabe? E a questão, inclusive, que a Jade fala que eu passava o pano pra Ruth, é porque eu me colocava muito no lugar dela, sabe? Assim, e eu sentia que algumas questões a gente passa ainda, né? Inclusive, a Jade sempre trazia a questão da saúde mental, né? Sempre em várias lives a Jade falava, né, da questão da saúde mental e trazendo para a atualidade, dando os exemplos dela, que eu também me identificava muito, porque eu também tenho ansiedade. E então, eu acho que o tema foi super relevante. Ainda falha, né? Ela Passando Foi ela. Travou? Voltou agora. Então, como eu estava dizendo, porque a gente ainda falha, né? Travou de novo. Travou. E na mesma parte, a gente ainda falha, né? Quando ela voltar, fala para ela sair e entrar de novo, Jade, para ver se melhora. Tá. Enquanto isso, vamos ler aqui os comentários. Olha, a Fabíola Farage falou bem, não falou demais pra ti, André. E a Aninha falou, e essa diferença que é a dor e delícia de ser o que somos. Então, acho que aqui a gente vai, então, Vinícius fale, enquanto, coitada, a Camila vai voltar. Hoje vai acontecer essa live, gente, vai ser por insistência. Aqui tá acontecendo uma festa que tá rolando desde ontem, eu tava doente, e eu falei, mas vai acontecer. Eu estou sentindo que tem que acontecer, e ela vai. Porque Deus espera isso de nós. É verdade. Ó, pronto. E aí, Camila? Então, não sei o que rolou, mas enfim, vamos lá. Como eu ia dizendo, não vou repetir a mesma frase, vocês lembram, né? Para não cair de novo. Então, a gente ainda comete muitos erros, né? A gente ainda está num processo de aprendizado, passaram vários séculos, não só da vinda do Cristo até a história, o momento em que a história do livro acontece, já tinham passado vários séculos, né? E a Ruth sabia, ela tinha conhecimento de religião, né? Ainda não tinha doutrina espírita, mas ela tinha conhecimento da religião, né? Que naquele momento era uma coisa nova, né? A Reforma Protestante foi um movimento novo naquele momento, era uma outra interpretação da Bíblia. Então ela era como se fosse, botando muito entre aspas, o espiritismo, né? Porque era uma coisa nova que estava surgindo ali, uma nova interpretação. Depois
viria o espiritismo. Mas ela tinha esse conhecimento, né? Ela tinha uma família religiosa, ela não estava numa família leiga. E a Jade sempre e o Vinícius falavam dessas questões, né? Que a gente tinha que lembrar que ela tinha esse conhecimento, né? Mas a gente, da Ruth para cá, também já passaram vários séculos, né? E agora a gente ainda tem o espiritismo, né? Então, a gente ainda continua, né, cometendo erros. Então, por isso que ficava muitas vezes até difícil para a gente, né, avaliar os acontecimentos daquele livro, julgar, né? A gente não podia julgar, não podia fazer juízo de valor, porque a gente ainda erra, né? Como é que a gente vai falar dos personagens assim com tanta, né, certeza? A gente não sabe o que faria se estivesse no lugar dela, né? Porque o que ela passou foi muito difícil, né? É tanto que a mente dela ficou perturbada depois, né? Teve a questão da obsessão, né? Que foi outro tema que a Jade e o Vinícius trouxeram durante as lives, mas ela, pela minha percepção, ela ficou com uma perturbação mental, né? Então, o que só foi possível depois que ela desencarnou, falaram para ela que ela só poderia voltar, né, ao centro dela de novo se ela reencarnasse, porque até no mundo espiritual ela estava perturbada. Então foi uma coisa muito forte. E a gente pensar o que Deus espera de nós é sempre o melhor, né? Eu acho que, como ele falou, que Deus está na nossa consciência, mas é difícil, às vezes, até a gente interpretar a nossa própria consciência, né? Às vezes a consciência também avisa e a gente continua, né? Ainda hoje a gente está ali na teimosia. Por isso que é importante também a gente buscar esse autoconhecimento, né? Mas a gente, fazendo essa reflexão, eu cheguei a pensar, fiquei pensando, né, que Deus quer sempre o melhor da gente, mas a gente quer o melhor para nós mesmos. A gente se coloca no primeiro lugar em alguns aspectos, a gente pensa primeiro na gente para poder fazer algumas coisas, a gente busca se autoconhecer para entender a nossa própria consciência, para ouvir, né, às vezes a nossa intuição, né, e saber o que a gente tem que fazer. Então, são coisas que a gente tem que refletir, né, ainda hoje, né. Por isso que foi essas coisas, assim, basicamente, que eu fiquei pensando com a leitura. Reflexiva. E tu, Vini? O que tu achas que Deus vai esperar da gente? Assim? Difícil a pergunta. Na verdade, eu vou começar falando que essa pergunta é muito fácil. Começar falando que o difícil mesmo é o relacionamento. Vou pontuar o que o André também colocou. Quando a gente realmente se relaciona com o nosso Criador e entende Ele, claro que a gente não vai entender como Ele foi criado, de onde Ele veio, para onde Ele vai, até porque nossa inteligência ainda é muito ínfima para que a gente possa entender isso. Mas eu compreendo que a gente sabe, sim, o que Deus quer da gente. Nós sabemos. Tanto é que eu vou usar o exemplo do livro. Luiz de Laborde, ele sabia o que Deus queria, porque ele era um cara religioso desde o início da sua vida. Ruth Carolina, ela cresceu dentro de uma família que eram pessoas cristãs de verdade. Apesar de serem huguenotes, protestantes, mas pregava e vivenciava, sim, esse ensinamento de Jesus. Ou seja, eles sabiam o que Deus queria, o que Deus queria deles. E nós, cada um que está nos escutando, o André, a Camila, a Jade, todo mundo, acho que a gente tem uma certa noção de que Deus quer da gente. Como a Camila colocou, tenho certeza que ele sendo o nosso misericordioso, justo e bom, aqueles atributos da divindade, eu tenho certeza que esse Pai Celestial, a gente começa a falar Pai, a gente já remete a uma pessoa, mas enfim, a gente sabe que é uma causa, mas eu não queria entrar muito nesse detalhe, mas só que a gente sabe de que Deus, o que essa causa espera da gente. Tanto depois dessa minha fala, tem lá no Livro dos Espíritos, até separei aqui, na pergunta 614, em que
Kardec ele pergunta o seguinte: o que se deve entender por lei natural? E os espíritos que ali conduziam o livro, a lei natural é a lei de Deus. É a única e verdadeira para a felicidade do homem. Indica-lhe o que deve fazer ou deixar de fazer. Então, gente, a gente vai associando lei natural, sabendo que a lei natural são as leis morais, em que Kardec sintetizou para a gente no livro no Evangelho segundo o Espiritismo, com 27 capítulos, não só 27 capítulos, mas colocou para a gente lá na terceira parte do livro dos Espíritos, com várias questões. Então nós sabemos o que é que Deus espera da gente. A gente consegue concluir de que a gente sabe o que Deus espera da gente. A gente só não está preparado ainda para vivenciar tudo isso. A gente só tá o quê? Vou deixar para lá. Ou então é mais fácil eu me vingar, é mais fácil eu deixar para lá, esquecer essa pessoa, mas não quero ver nem na minha frente, como era a rainha, né? A rainha Catarina, ela não queria, ela se vingava, ela ia atrás. Então é muito mais fácil a gente deixar para lá, não perdoar, do que viver realmente, do que perdoar 70 vezes, 7 vezes. É mais fácil a gente, enfim, esquecer do que a gente realmente viver todos os ensinamentos de Jesus. Então, é basicamente isso que eu queria começar a nossa discussão. E tu, Jade, só faltou tu falar o que tu acha que Deus espera da gente. Não, tu veio falar de perdão, já me veio assim a live que a gente vai falar de segunda-feira, que é sobre perdão, que eu vou ter que fazer uma exposição do Vini, sabe? Um caos da nossa infância. Mas que é por uma causa muito boa e que, só para colocar aqui para vocês, que aqui no cantinho a gente tá divulgando a Boa Nova, que é uma campanha que a gente está fazendo durante esse mês de novembro, fazendo lives sobre os capítulos do Boa Nova, e através dessas lives a gente está tentando impulsionar doações para que a gente consiga contribuições para a compra de cestas básicas e fazer doações para famílias daqui do Amapá e do interior do Pará. Então, se vocês quiserem, tem dados no nosso feed e nos nossos stories. Eu acho que qualquer coisa a Aninha vai postar aqui também os dados das contas bancárias para vocês fazerem. Ou podem comprar os selos aqui do cantinho. Eu acho que o Vini não autorizou os selos, então esquece. Não tem selo, não tem selo. Mas vocês podem fazer diversas dessas contribuições que vão ser muito boas. E segunda-feira a gente vai falar, é o capítulo 10, né, amigo? O perdão. Capítulo 10, o perdão. Então, e vai ter exposição. Eu vou expor o Vinícius, eu vou expor ele. Mal podem esperar. E para ler aqui, a Dai e John falaram aqui. Concordo plenamente. E ainda acrescento que Deus espera de nós que sejamos mais compreensivos uns com os outros, buscando a nossa melhor versão internamente. E a Aninha colocou: onde estão escritas as leis de Deus? Na consciência. Aquela vozinha que nos orienta, todos nós temos, mas quantas vezes a ouvimos para valer? Deixa eu ver aqui se tem mais alguma coisa. Aí a Aninha depois comentou o Eudesto colocou que assim seja, que a Aninha colocou abrir mão dos defeitos requer muito de nós. O importante é começar de alguma forma. Então, olha aqui, a Aninha colocou o Pix, gente, bem aqui. Kelina Cartacho, eu chamo de Aninha, mas é a Kelina Cartacho que colocou para se vocês quiserem, então, contribuir. E sobre o que Deus espera de nós, foi um momento quase que, assim, tava eu e o Vini pensando em um tema que a gente queria convidar as pessoas. Só que a gente, mas que tema que a gente vai fazer? E veio muito sobre isso, assim, que a gente via muito dessa discussão sobre o que Deus estava querendo. Porque às vezes a gente acha tanto que Deus espera da gente alguma coisa, que espera que a gente acha que, sei lá, Deus vai querer da nossa visão, sabe? Somente a nossa visão com todos os nossos aspectos da religião e tudo mais.
e que não necessariamente vai ser isso, né? Porque Deus é além da religião. A religião é algo humano. E, assim, é importante da gente pensar em coisas mais universais. Porque Deus vai esperar de cada um uma coisa. Porque cada um tem a sua função, cada um tem as suas habilidades, cada um tem, né, os seus dotes. Por enquanto, vão aprender outras coisas, vão aprender outras coisas. Mas, por enquanto, o que é que a gente pode dar? Doar de si mesmo. E eu sempre gosto de falar que, assim, foi no Espiritismo, foi na Conbrage, que foi o Congresso da Juventude, o Congresso Nacional de Juventude Espírita, que eu descobri mais ou menos o que Deus esperava de mim. Que veio, assim, essa vozinha que tá na consciência, porque eu tava em sofrimento, porque eu não sabia o que eu queria fazer da minha vida profissional. E foi lá que falou assim, tu já sabe o que tu vai fazer. E foi mais ou menos quando começou o Sou Jovem Espírita Amapá, que aí eu fiquei mais filmando as pessoas, eu tinha um monte de filmagem, foto, um monte de coisa, eu ficava cobrindo e eu descobri que era aquilo que eu amava. E que era aquilo que eu precisava me doar. E foi depois da Combrage que eu entrei também no cantinho. Então, assim, foi naquele momento que muito dessa voz falou assim, minha filha, não precisa entrar em aflição. É isso daqui que eu tenho para te propor. Agora vai. É fácil? Não. Às vezes tem muito estresse, gente. Tem muito estresse. Mas a partir do momento em que eu sei que é isso, meio que fui, sabe? Vai meio que foi me deixando assim cada vez mais confiante do que eu deveria realmente fazer. Mas assim, eu ainda tô aprendendo muito do que Deus está esperando da gente. E aí quando fala que a Aninha, minha filha, aí chega a Ana e diz bora. Pois é, a Ana, para quem não sabe, ela sonhou comigo. Ela não me conhecia e ela sonhou comigo que eu iria estar no cantinho espírita. Então, só para vocês, era para eu ir, era tipo, minha filha, bora, vai, vai, que tá tudo. Então, assim, eu pensei e vinha muito para mim a questão dos bem-aventurados. Ecoava muito sobre isso, de que era isso um pouco também que a gente vai esperar meio que de maneira universal desse comportamento. Um comportamento mais amoroso, mais consciente também. Aquele que a gente vai pegar e vai se doar para o outro, mas vai saber daquilo que é melhor para si. E aí eu vou trazer, então, um pouquinho dos bem-aventurados para vocês lembrarem, né? Porque, gente, eu sou péssima com o evangelho, eu tô tentando aprender, mas eu sou péssima. Sou péssima, péssima, péssima. Então, aqui falar. Bem-aventurados são os pobres de espírito, porque é deles o reino dos céus. Bem-aventurados são os mansos, porque eles possuirão a terra. Bem-aventurados são os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados são os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados são os que usam de misericórdia, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados são os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados são os pacíficos, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados são os que padecem perseguição por amor da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então aqui a gente vê muito de ser humilde, ser justo, ir atrás da justiça, porque às vezes a gente fica muito, eu sempre gosto de colocar, a gente fica muito na omissão, achando que isso é justiça, mas não. A justiça é a questão de buscar a igualdade de chances e oportunidades para todos. Que o nosso mundo ainda é muito desigual. E aí fala os limpos de coração, os pacíficos e aqueles que vão sofrer perseguição, mas que eles vão ser acolhidos no reino dos céus. Além disso, a gente fica muito de questão de que eu tô sofrendo, mas eu não posso chorar e não sei o quê. O espírita tem muito disso, eu acho. Não sei se vocês
Vocês não podem sofrer, tem que pensar que tá tudo numa boa. Mas não, são bem-aventurados também. Porque chorando, demonstrando emoção, é quando a gente vai ser consolado. E é quando a gente precisa ser consolado. Deus vai estar consolando a gente. Mas a gente também tem que fazer também um papel de contribuir com a sociedade. Deus espera isso da gente. Isso é uma coisa meio que não tem que a gente pensar assim. Deus vai esperar isso da gente porque a gente precisa ajudar nossos irmãos. E precisa também se ajudar. A Aninha, a tal positividade tóxica. Exatamente. O que eu, uma jovem espírita com depressão, já escutei. Não pensa isso. Não pensa desse jeito. O que causa uma certa aflição. E a gente está aqui para se consolar um ao outro. E vai pegando. E aí, envolvendo com a questão do livro, a gente vê muito que a Ruth, a Blandina, por exemplo, ela falava muito das bem-aventuranças. A gente vai lendo e vai soltando diversas vezes as bem-aventuranças. Mas a Ruth, ela tá com aquela coisa de que é o meu Deus. Então é a minha crença e somente desse jeito somos inimigos. Assim como o Luiz também pensa, o meu Deus. Mas o Deus é universal. E ele vai querer essas questões. O amor, a caridade acima de tudo. Independente de qual religião. E aí eu vou engatar, então... Ai, meu Deus, quase deixei cair o computador aqui neste momento. Mas vamos lá. Eu vou engatar aqui. E aí eu falo, então, o último, como foi o Vini, o último vai ser o Vini que o próximo vai ser o Vini que vai responder, que é, com essa questão da gente ter muito dessa visão do meu Deus, da minha perspectiva e uma coisa muito fechada, a gente acaba criando dogmas. E como é que pode ser danoso essa construção de dogmas e entender do que o nosso Pai Celestial espera da gente? Jade, como pode ser danoso, né, pra gente? Quando tu fala meu, a gente já relembra, já associa com aquela chaga da humanidade que a doutrina espírita sempre fala, sempre comenta, os palestrantes, a gente sempre ouve, que é o orgulho e o egoísmo, a vaidade. Para mim, primeiro eu, depois a Jade, depois o André, depois a Camila, porque eu quero, porque o meu tá certo. Então, a gente vai pensando, relacionando, e a gente pensa o seguinte, de que estamos, lógico, no mundo de provas e expiações, somos imperfeitos, caminhando, graças a Deus, reencontramos a doutrina espírita, estamos aqui juntos, mas chega um momento assim que as pessoas ali, seja dentro da doutrina espírita, porque eu já vi gente em outras religiões, que começam a falar, isso daqui está certo, o que eu estou falando está certo, e é isso que eu acredito, e é isso que eu vou pregar. Então ela começa o quê? Ela começa a fechar, meio que segregar, vamos falar assim. Ah, só as pessoas da minha igreja, do meu templo prestam. O que as outras pessoas pregam não é verdade. Gente, eu queria até compartilhar com vocês. Eu até fiquei um pouquinho assustado, né? Mas eu vi isso na internet. Eu estava pesquisando hoje. A gente trabalha também com a evangelização da juventude. E aí eu estava pesquisando sobre sexualidade, sexo, para dar uma estudada. E aí eu vi lá um site, e aí eu entrei no site, e ele era, se eu não me engano, alguma coisa relacionada ao catolicismo. E aí eu entrei e ele estava falando o porquê que você não deveria seguir a doutrina espírita, seguir o espiritismo. Aí eu fiquei assim, ué, por que uma pessoa ali, um irmão nosso, por que ele tem essa disponibilidade de fazer lá uma redação, de escrever, por que você não deve seguir uma doutrina, uma outra religião?
E ali, eu li por alto, né, gente? Porque eu não ia ficar lendo tudo aquilo. Eu li por alto e realmente era uma coisa assim, citando Bíblia, citando Velho Testamento, Novo Testamento. E a gente percebe o quê? Uma grande desinformação, um grande, assim, uma grande ignorância de que, assim, com certeza nunca conversou com alguém, nunca procurou saber o que estava ali, o que retrata a doutrina espírita. Então, eu só trouxe esse exemplo para mostrar para vocês de que o quanto assim, triste um pouquinho de ver isso, quanto é que é danoso, porque outras pessoas, além de mim, entram naquela página e podem acreditar naquilo tudo, naquela em que a gente tá tanto falando sobre fake news, enfim, gente. E aí a desinformação, a ignorância, e a gente começa a acreditar coisas que não são verdadeiras, enfim, isso é um mínimo de um dano criado assim por eu acreditar que o meu Deus, a minha religião, o que eu acredito, a minha crença está certa. Então, só queria, já passando então para a Camila, para que ela deixe também aí o seu recado de que seria danoso. Então, vocês falando sobre essa questão, me lembrou do Narbonne, né? Narbonne, porque ele tinha uma visão equivocada do que Deus queria, né? Porque ele fez aquela matança, né? Porque vamos falando o português claro, né? Foi uma matança, né? Ele fez aquilo ali achando que estava fazendo a vontade de Deus, né? E mais uma vez, voltando para os dias atuais, ainda hoje existem pessoas cometendo atrocidades em nome de Deus, né? Dizendo que é o que Deus quer, né? Então, assim, não posso falar por todos, mas lendo o livro a gente percebe que o Narbonne, ele achava realmente, ele tinha essa crença, né? Ele tinha um sentimento ali dele, naquela fé dele, que era muito forte, chegava a ser uma coisa cega, né? Porque ele não refletia sobre o que ele estava fazendo. Nesse sentido que era uma fé cega, ele não refletia, ele não raciocinava, que é uma coisa que Kardec traz muito na doutrina espírita, que a fé tem que ser raciocinada, né? E que o Narbonne não fazia, ele não raciocinava nos atos dele, ele achava que aquilo ali, o que a igreja dizia, ele tinha que cumprir, porque o que a igreja dizia era o que Deus dizia, praticamente, né? A igreja transmitia a vontade de Deus e ele tinha que cumprir. Então, assim, a gente via essa visão equivocada. Então, essa questão da gente ter o nosso autoconhecimento, saber o que a nossa consciência diz, a gente tem que ter esse cuidado, né? Porque às vezes a gente acha que está fazendo uma coisa, que está fazendo certo e não é, né? Por isso que tem que refletir muito, raciocinar muito, estudar, né? A doutrina espírita traz muito essa questão do estudo, para a gente ter esse conhecimento mais aprofundado, para saber realmente o que a gente tem que fazer, as atitudes corretas, porque às vezes a gente pode ter uma visão equivocada dessa vontade de Deus, né? André. Bom, agora eu vou falar um cadinho mesmo. Vou começar primeiro mandando um abraço aí para o Everton Pereira, um amigão meu de Belo Horizonte, que também me ajuda aqui também no Espiritista, que entrou aí. A nova mamãe do pedaço, a Ju Medeiros, tá junto com a Lili aí também, vendo a gente na live. E também o pai de todos, não é Deus não. O Jorge Miyashiro, que entrou aí também, que estava desde o começo com a gente lá no home office, né? Então, um abraço para essas 3 pessoas que a gente conhece, né? Mas a todos vocês que entraram agora na live e estão nos acompanhando, nosso abraço, nosso carinho fraterno também para vocês todos e todas. Bom, vamos lá. Vou começar por uma parte, depois eu vou para outra parte que ela é mais delicada. Quando a gente fala tanto do que... Qual foi a pergunta mesmo, Jade? Repete, por favor. Como pode ser danoso construir dogmas em relação ao que Deus espera da gente? Então, nesse rumo que eu vou mesmo. Eu tenho certeza absoluta que pelo menos uma pessoa na história da humanidade sabia qual que era a vontade de Deus para ela. Essa pessoa se chama Jesus Cristo.
essa pessoa não é Moisés. Moisés, dentro do que a gente sabe, dentro do que a doutrina espírita traz para a gente, se comunicava com espíritos de alta envergadura moral, mas que ainda não era o Espírito de Deus ali conversando como fazia com Jesus. E igualmente foi assim com Kardec. Kardec também não se comunicou, não sabia qual que era a vontade de Deus na sua maior pureza, cristalinamente, né? Kardec conversou com outros espíritos que foram espíritos muito importantes, principalmente para os nossos companheiros da Igreja Católica, né? E eu estou dizendo isso por quê? Porque a gente vai, dentro desse aspecto, o que Deus espera de nós, só que eu me pergunto, sabe? Que assim, eu acho que sim, dá para a gente saber o que Deus espera de nós. Mas eu me pergunto se eu sei disso diretamente por Deus, ou eu sei disso via algum intermediário. Porque a gente constrói um dogma na nossa cabeça. Nossa, eu preciso saber qual que é a vontade de Deus, então eu preciso conhecer a vontade de Deus. Meu Deus, como é que eu faço um negócio desse? Meu Deus, me ajuda a conhecer a sua vontade, meu Deus. A gente segue nesse rumo. E aí desperta perigos, porque as nossas expressões ainda inferiores consideram que sabem qual que seja a vontade de Deus para nós. Mas, na grande maioria das vezes, se não em todas as vezes, o que nós conseguimos é ter um contato um pouco mais profundo com a espiritualidade amiga. E a espiritualidade amiga é mensageira da vontade de Deus para a gente. Então, quando a gente, às vezes, tem esses insights, essa é a vontade de Deus, pode ser que seja esse aspecto. Eu consegui uma conexão, uma vinculação, a minha Wi-Fi espiritual se conectou de uma maneira mais profunda ali com os meus amigos espirituais, de uma maneira que habitualmente eu não conseguiria fazer essa conexão Wi-Fi, né? Mas dessa vez consegui. E aí veio uma intuição, mas essa intuição, essa percepção era tão forte, era tão cristalina, era tão bem desenhada, tão formada, que era inegável que havia uma vontade maior do que a minha. E havia mesmo uma vontade maior do que a minha. E essa vontade, sim, deriva de Deus. Mas a gente tem que tomar cuidado para não terceirizar responsabilidades também para Deus, que isso é dogma também. Então a gente precisa ter bastante cuidado até que ponto, mesmo com a orientação, com a inspiração da espiritualidade amiga, a gente consegue acessar exatamente qual que seja a vontade de Deus para nós. Então aí há que se ter a oração e a vigilância. E eu sou assim, a filosofia, gente, é danada, sabem? Filosofia é danada. Eu me perdi nos comentários aqui, nossa, teve comentário demais. A filosofia ela é danada. A filosofia é como se fosse aquela série da Discovery, os Mythbusters, sabe? Os caçadores de mitos. Porque a gente entra dentro da filosofia com uma mentalidade e aos poucos a filosofia vai pegando um martelinho e substitui aquele martelinho que vai estar esculpindo a escultura por um martelo de 30 quilos que vai acabar com tudo aquela pedreira que tinha perto. Então eu vou convidar todos vocês a uma reflexão dentro do campo da psicografia. Há tempos atrás, eu fiz algumas reflexões sobre o próprio Paulo Estevão. Imaginem, o próprio Francisco Cândido Xavier, autor de Paulo Estevão, falou, olha, eu sou um médium imperfeito, eu erro, cometo erros. E aí eu lembrei sobre isso durante a reunião. Eu falo, mas peraí, eu sigo Paulo Estevão ou não sigo Paulo Estevão? Eu consigo confiar em Paulo Estevão ou não posso confiar em Paulo Estevão? Não era isso que eu havia dito. Eu havia dito algo que o Chico disse, que foi o autor da psicografia. E nessa mesma proporção, eu vou carregar também para a obra dos médiuns como um todo. O zelo que a gente tem que ter com a história, com essas personalidades amáveis, importantes para a nossa alma, que marcaram a nossa geração e as gerações passadas com as obras mediúnicas, mas ao mesmo tempo que pensar que o médium é um intermediário. Ele é um codificador de uma coisa de um acontecimento que foi analisado e agora está sendo encaminhado. Portanto, ele nem estava lá onde estava e a gente nem sabe se o espírito que passa a mensagem está fazendo uma releitura da situação ou está reportando a situação, o espírito que esteve naquele lugar.
Não estou menosprezando o trabalho de Ivone, pelo amor de Deus, eu tenho um carinho danado por esse. Teve aqui com a gente, né? Teve aqui com a gente, com Lavras. Então o que eu estou dizendo é para a gente aproveitar as lições desse tesouro que a gente tem, que é o conteúdo psicografado que a gente tem no Brasil, historicamente, também fora dele, lá com Kardec também. Mas para a gente ter esse zelo de aproveitar a mensagem e esmiuçar é uma palavra feia, né? Pegar aquela mensagem, ver ela... Destrinchar, pegar esse quebra-cabeça, ver todas as pecinhas, como é que essas pecinhas se encaixam uma com a outra, e assim a gente vai caminhando. Porque senão, a gente também corre riscos de dogmatizar a psicografia, algo que muitas vezes a gente vê acontecendo por aí. Mas a psicografia ela é sempre muito valiosa. A gente não pode pegar a psicografia e jogar para o lado, não. Mas a gente precisa examinar ela com essa consciência de não terceirizar as nossas responsabilidades, porque é difícil a gente assumir que a gente cometeu um erro. É muito difícil a gente assumir que cometeu um erro. Justamente porque nós somos julgados por nossos erros. E ser julgado não é algo confortável. É algo muito pouco confortável. Mas isso acontece. Por isso que é importante, meus amigos e minhas amigas, meus irmãos e minhas irmãs, a gente tá entre nós, uns com os outros, podendo ter esses espaços de diálogo, para falar, olha, eu me equivoquei sobre aquele determinado ponto. Eu cometi esse erro. E ao invés de a gente receber o julgamento, a gente receber ali uma amostra de afeto no seguinte significado. Nossa, que bacana que você está fazendo esse movimento de autoconhecimento, que é um movimento de saber qual é a vontade de Deus para você. E aí esse movimento é um pressuposto para você alcançar o perdão e uma nova maneira de viver a sua própria vida. É isso que Deus quer de você, que essa pessoa está sentindo dentro da espiritualidade e percebe que aquilo faz bem a ela. E como aquilo faz bem a ela, que é a bem-aventurança que a Jade colocou aí pra gente, como aquilo faz bem a ela vai se orientar segundo essa bússola de me faz bem e me leva ao meu autoconhecimento, porque nem tudo que faz bem pra gente imediatamente está de fato nos dando algum bem. Então é importante a gente saber exatamente o que está acontecendo ali para a gente tirar um juízo exato daquilo tudo que eu estou vivendo, né? Falei que eu ia falar demais, mas parei agora também. Que nada, amigo. E assim, eu sempre gosto de lembrar que no próprio livro dos médiuns, eu acho que é porque as pessoas têm muito medo de ler o livro dos médiuns, a comunidade espírita parece que tem certo receio de ler o livro dos médiuns como se fosse alguma coisa muito místico, sabe? Na verdade, não, são apenas instruções. E no próprio livro dos médiuns é-se dito que não há médium perfeito, porque a gente ainda não chegou na perfeição. A gente pode ter mais médiuns um pouquinho mais calibrados, mas que vai acontecer alguns deslizes ou não. Então é aquela coisa de sempre ir na questão também um pouco da nossa criticidade. Eu vou ler e tudo mais, concordo, não concordo, vamos ali, me equivoquei, discordei, agora eu entendo dessa parte. Então, sempre construindo o conhecimento. E para se construir, a gente vai precisar colocar, vai precisar remover coisas e vai... É isso, gente. Às vezes a gente acha assim, e aquela coisa assim, assumir que tá errado dói. Mas eu acho que, tipo, desconstruir, eu acho que dói ainda mais. Porque tem coisas, assim, que estão tão estabelecidas que até a gente tirar e colocar esses novos hábitos, essas novas ideias que são mais saudáveis e mais próximas do divino, ixi, é muito trabalhoso, ele exige bastante da gente, então é uma coisa realmente para se questionar. E aí, para falar assim, tipo, assim, vocês já falaram perfeitamente. O que eu vou falar sobre? Acho que, assim, até mesmo eu tenho muito receio de questões de posicionamentos, de coisas, por exemplo, de leis no Brasil e comigo sendo espírita. Eu tenho alguns posicionamentos, mas eu também olho e falo, eu não posso ser, né, enfática nisso, assim, tipo, empurrar na goela do outro para que seja desse jeito, porque é de acordo com essa minha crença. Embora
é uma coisa meio que uma luta minha, porque eu sou uma pessoa que gosto que as pessoas sigam o que eu quero, o que eu mando e o que eu penso. Então, assim, ó, o André concorda. O André também é assim. Então, assim, tipo, é um negócio que eu tenho trabalhado bastante, que é essa coisa de... Eu tô numa sociedade com diversas pessoas com milhares de crenças. Eu tenho que ver a questão social e de que maneira deixar confortável sem que agrida também outros. Então, é sempre uma coisa que a gente deve pensar. É aquela questão da liberdade. Eu tenho a minha liberdade, mas eu também não posso agredir o outro. Eu não posso chegar e forçar. É dessa maneira aqui, somente dessa maneira. Também tem a questão de que a doutrina espírita não é perfeita, gente. Mistérios, que coisas reveladas. A doutrina espírita não é perfeita. Ela é um ótimo acesso de conhecimento e uma ótima maneira de se encontrar um jeito de viver, mas que a gente vê, por exemplo, no livro dos Espíritos e tem lá. Então, a gente informação ainda não posso dar tudo, todas as informações, porque vocês não têm ainda o preparo para entender isso. E conforme a gente vai adicionando informações e tudo mais. E assim, quem disse que um dia a gente não vai pegar de outras concepções culturais e vai ir abraçando tudo isso, mas de maneira mais respeitosa? Porque às vezes a gente olha para outras religiões de matrizes africanas ou religiões que são provenientes do outro lado do mundo e tudo mais, e a gente às vezes fica muito, a gente quer renegar muito. E aí, tipo, poxa, mas por quê? A gente aceita pegar muito da religião, a gente aceita muito mais de boas as religiões que vêm da questão europeia, e de outras culturas a gente quer empurrar um pouco mais. Mas e quem disse que as outras já não têm uma outra experiência em certa área que é muito mais desenvolvida do que a gente ou do que essas outras religiões europeias? É tudo uma questão de que uma hora a gente vai entender esse novo jeito e vai falar, ok, eu acho que esse aqui é o caminho. Como, por exemplo, até o André, ele veio perguntar da questão dos chakras, né? Que não é uma coisa que está no Pentateuco, mas que a gente meio que são os centros de força que agora a gente fala. A gente não fala chakra, mas chakra vem da questão hindu. E aí, só que a gente fala centro de força, que são os chakras. Simplesmente são. Então, assim, foram coisas que a gente pegou e aceitou isso para si. Então, assim, a gente tem que começar a pensar e começar a ver. Tem o estudo aprofundado da doutrina espírita, que ele vai estudar diversas religiões para também saber como é que vai. Como é que elas funcionam. E eu tenho muito desse interesse de entender como as outras religiões, como outras concepções são. Porque eu tenho certeza que eu não estou 100% certa. E eu tenho certeza que tem outros modos de vida que são tão saudáveis quanto. E a gente vai ler no outro livro da Ivone do Amaral, O Memórias de um Suicida, que são... A equipe são de pessoas hindus. Elas estão no plano espiritual, lá no hospital do Legião de Maria, mas são hindus. E tem padres. E tem toda uma mistura de religiões. E enquanto aqui a gente tem todo um debate de quem tá certo, quem tá errado, e um apontando para o outro, lá um vai trazendo dos seus conhecimentos para agregar na sociedade. Então, eu acho que enquanto a gente poderia estar abrindo nossos olhos para o que eu posso agregar, a gente está gastando tempo discordando e disseminando todo um conflito. Falei muito. Ô, Jade, só aproveitar a tua fala,
Você falou da Ivone, eu vou trazer também o Divaldo. A psicografia dele, Transição Planetária. Quando eles estão em tarefa na Indonésia, depois do ocorrido com a tsunami, a comitiva que acompanha aquela tarefa deles é uma comitiva interreligiosa, não é composta... Isso, exatamente. Ela não é composta apenas, exclusivamente por espíritos espíritas, certo? E é importante considerar essas coisas também. Que eu vou aqui me usar de uma expressão, menina do céu, quanto post-it. É que eu estudo... Ei, tem a assinatura do Divaldo, dá Meu licença. Deus! Não, mas esse livro do Divaldo, vale a pena. Tem uma mensagem linda para quem quiser, para quem não estou fazendo aqui nenhum tipo de merchan, mas esse livro merece você falar um pouco sobre ele. Mexendo bem. Esse livro é mexendo bem, esse livro. Tem uma parte que se chama Mensagem e Revelação nesse livro. É um espírito de alta envergadura moral que vem trazer uma mensagem sobre eu não lembro qual é o espírito, mas de uma perspectiva futura para a humanidade extremamente pertinente, razoável com o que a gente vive atualmente. Então, em especial, esse trecho, Mensagem e Revelação, é muito bacana. Para finalizar minha fala aqui agora, eu vou me usar de uma fala de um filósofo chamado Spinoza, que algumas pessoas podem ter ouvido falar dele já. Eu diria o seguinte, me usando de... aproveitando que a Aninha falou do Raul, né? Lembrar aqui que o Raul falou pra gente, espiritismo não é para quem quer, espiritismo é para quem aguenta. Né? Então esse aguenta vem de burilamento íntimo, vem da ação das provas e expiações da nossa vida para o nosso progresso, para a nossa educação espiritual. Então vamos com bastante calma nesse processo de educação espiritual. A gente tem uma visão muito punitivista do que seja provas e expiação. Vamos ter uma visão educativa do ponto de vista espiritual da ação das provas e expiações da nossa vida. E, por fim, que eu ia falar de Spinoza, eu me pegando em Spinoza, esse rapaz aqui fora de série, eu não vou pegar o livro, não tem assinatura porque ele desencarnou muito tempo antes de eu nascer. Eu pegaria Spinoza e diria: Deus não é forma, Deus é substância. E essa substância que é Deus, ela tem partes envolvidas em várias outras dimensões no campo da forma. Mas é por ser substância que Deus está junto com diversos tipos de formas diferentes do ponto de vista da denominação espiritual religiosa. Nossa, sim. Ai, impactada aqui. E agora, todo mundo já falou, né? Eu tô aqui já, tá tocando música e eu tô aqui assim... Volta pra nós. Eu tô eu fui e voltei agora. Aquele leve momento mediunidade que eu fui. Aí tô no meu corpo agora falando, pera. E assim, a gente falou um pouco sobre... Mas eu acho que a gente adiantou um pouco, mas eu acho que a gente pode dar uma aprofundada um pouco mais nessa pergunta, que é como saber o que ele quer de cada um? Vocês já tiveram algum momento, alguma experiência assim de agora eu sei, saquei o que é? E como vivenciar o que Deus vai esperar de cada um de nós? Começa então com André. Já tá da live já para você. Vai aí. Olha, eu vou usar aquela resposta pronta. Que, quando a gente vai analisar a resposta pronta, ela é de uma complexidade tamanha. Que é aquela questão que está, salvo engano, ou no Livro dos Espíritos, ou no Evangelho segundo o Espiritismo. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelo esforço que faz em domar as suas más tendências e inclinações. Portanto, eu, André, entendo que a mim é essa a vontade de Deus para mim. Que eu possa domar as minhas más tendências e inclinações. E é muito bonito quando a gente vai ver
uma doma humanizada, né? Não é aquela doma que maltrata ou quem está sendo domado. É aquela doma humana que reconhece o animal também igualmente como expressão da criação de Deus. Então é desse domar as más inclinações que eu me encontro deitado no colo desse Deus que permitiu que viesse a doutrina espírita para nos consolar e esclarecer. Eu fico aí como fala final aí também para esse momento nosso aí. E aí, quem é que vai agora? Camila, é contigo. Tô impactada também. Lá, filósofo, nossa, nossa mente, né? Viagem. Não, mas eu vou fazer coro com o André, que essa questão de domar as más tendências, realmente, eu acho que é o principal, né? E o Espiritismo traz muito, né, pra gente o que Deus quer para nós, se a gente parar para pensar um pouco, analisar. A própria doutrina traz isso pra gente, né? Porque é uma doutrina que ensina que a gente precisa melhorar, domar as nossas más tendências, né? Como ele falou, progredir sempre, né? Como Kardec diz, né? Nascer, morrer, nascer de novo e progredir sempre, né? Eu adoro essa frase do Kardec e é isso, né? Basicamente. Então, acho que é isso que Deus quer também, né? O nosso compromisso nosso, pessoal, em melhorar, né? Em olhar para frente, em ter um olhar mais amplo, né? Não só restrito aqui às coisas materiais, mas também não esquecer que a gente está na matéria por um motivo, né? E pessoalmente falando, essa questão de domar as más tendências, eu também não vou dizer quais, né? Mas eu já sei quais são. Não, quero Estamos exposição. trabalhando diariamente para isso. Mas eu também tive um momento que eu fiquei questionando muito também questão profissional, né? E a terapia tem me ajudado, até o estudo lá no grupo do Cantinho tem ajudado, né? Falando sobre essa questão de agir através da profissão, que eu sou professora, né? Então, fiquei um tempo assim muito reflexiva sobre o que minha profissão, né? O que eu tinha que fazer, se era isso mesmo, se não era. E teve um dia que realmente eu tive um estalo, né? De que era isso, né? Que eu não estava nessa profissão à toa, que eu não estava trabalhando à toa, mesmo que eu não esteja em sala de aula atualmente, eu faço pesquisa, né, na pós-graduação, então, assim, minha pesquisa também é um trabalho de contribuição, né, para a sociedade e tudo, então eu pensei, poxa, Deus quer que eu haja também através da minha profissão, né, e muitas vezes a gente acha que fazer alguma coisa de bom, fazer uma caridade, fazer alguma coisa assim, tem que ser alguma coisa extraordinária, alguma coisa, nossa, mirabolante, né? Tipo, ser uma segunda Madre Teresa. Não é assim, né? Às vezes, através da nossa própria profissão, né? A gente não entra numa profissão à toa, como a Jade falou, né? Na experiência dela, como que ela se sentiu tocada para seguir, para descobrir o que ela tinha que fazer, né? Então, às vezes, até na nossa própria profissão, a gente pode contribuir, né? Então, pessoalmente, isso foi o mais importante para mim, para perceber o que Deus queria. Concordo. Vini. Uma pergunta um tanto quanto difícil. Eu acho até que mais difícil do que o que Deus espera de nós. Porque, como eu falei inicialmente, né, gente? Na minha concepção, assim, na minha opinião, eu acho que todos nós sabemos o que Ele quer da gente. Mas aí tá o problema que... Que ele travou. Voltou. Voltei. A gente vai conseguir terminar essa live, gente. Vamos Voltei. lá. Mas aí que tá, não um problema, né? Eu usei a palavra problemas, queria retirar. Mas aí que tá a nossa luta de domar as más tendências, como muito bem colocou o André, como colocou também a Camila, concordando. E eu aqui estou reiterando sobre isso, de como é que é difícil um pouquinho a gente
seguir essas bem-aventuranças em que a Jade leu para a gente, né? Ser mais humilde, ser mais paciente, ser mais piedosos. E chega um momento assim que a gente nem se percebe e a gente começa a pensar na gente. A gente começa a pensar na nossa família e esquece aquele outro. Eu até estava em um grupo de estudo também, a gente estava conversando sobre as desigualdades sociais, ali, né, no estudo do Livro dos Espíritos, e aí eu vi um vídeo na quarta-feira de que um rapaz ele estava em meio ali a uns prédios, acredito que seja condominiais, e ele gritava pedindo um pão. E, gente, eu não sei se vocês viram esse vídeo, mas, assim, ficou quase que viralizado, ou viralizou. E corta tanto o coração de que, assim, claro que a gente está tentando domar nossas más tendências, pelo menos, como eu coloquei, tentando. Mas só que, às vezes, o nosso amigo, ele está pedindo ajuda, não financeira, mas ajuda do nosso lado, e a gente, vou dar um dito popular, para de frescura, como diz a Jade, quantas vezes ela não recebeu tapinha nas costas, falando, não pensa isso não. Enfim, gente, isso tudo faz parte do que a gente vivencia. Não só o que a gente quer nos transformar, mas no que a gente pode também transformar alguém que está do nosso lado. Então, Deus com certeza colocou o André, a Jade, a Camila como os divulgadores da doutrina espírita para que pudesse atingir a essas pessoas que estão nos assistindo. Deus colocou a gente nos nossos trabalhos, seja de evangelização, seja profissional, para que a gente possa fazer diferente na vida das pessoas em que a gente cerca. Porque continuar sendo a mesma coisa, continuar fazendo as mesmas coisas, pensando da mesma forma que todo mundo pensa, o mundo tá cheio, né? Isso é até um dito, o mundo tá cheio dessas coisas. A gente que tem essa arma na mão, até essa arma entre aspas, muito aspas, que é o evangelho, que é a doutrina espírita como um todo. E a gente consegue entender e consegue consolar, tenho certeza que isso é uma das coisas que Deus quer pra gente. Não só o nosso melhoramento individual, mas nosso melhoramento enquanto sociedade. Real. E assim, eu não vou. Tipo, da questão de vivência, já contei, né? Minha experiência com relação ao estalo. Mas toda vez que. E aí eu lembrei quando o André tava falando que se era Deus ou se era alguém que tava se comunicando. Eu sempre tento. Eu creio que Deus está comigo o tempo todo. E que eu consigo me comunicar com Ele. E sempre que tem alguma coisa que sabe aquela encruzilhada, e agora? Ou, pelo amor de Deus, me ajuda, porque não tá dando, não. Sempre eu procuro locais, assim, que vão me garantir uma coisa mais introspectiva, sabe? Uma coisa mais íntima. E eu acho que é muito bom também a gente parar um pouco e pensar, assim, talvez essa seja uma coisa que é o que Deus está esperando de mim agora, que a gente vai levar para o resto da vida. Eu acho que é uma daquelas perguntas que a gente vai colocar na nossa mente de que para onde que eu vou seguir? Para que rumo eu vou seguir? Sabe? Porque, assim, pelo menos para mim, uma das minhas missões é me aprimorar e me aproximar cada vez mais de Deus. Então, saber qual a sua vontade, tentar entender qual a sua vontade para comigo é essencial. E cada vez mais eu vou ter que ir perguntando, porque a gente vai fazendo coisas, vai mudando, vai alternando, e a gente vai tendo que ficar se perguntando de que maneira eu posso fazer para ajudar, mas também para ser ajudado. E eu acho que isso pelo menos para mim, é muito, muito importante. E que a cada momento, por exemplo, quando eu vou
Sempre quando eu vou, assim, para um local que é com natureza, quem não sabe, eu amo ir pro mato. Amo ir pra mato, tomar um banhinho de rio. Sempre eu faço, assim, questões de agradecimento, de tentar me conectar, porque eu acho que são ambientes que são catalisadores, sabe? Pra eu falar assim, ok, muito obrigada, gratidão. E agora, como eu vou me organizar para seguir em frente? E a partir disso também sempre levar, assim, eu sou da área publicitária. E as pessoas têm um pouco de preconceito com publicidade, sabe como é, convencimento, muito venda, muito materialismo. E é uma coisa que eu sempre tento levar, assim, que é como tais soluções eu vou conseguir contribuir com as pessoas. Como tais ideias vão ser para ajudar. Porque, é muito tópico, é muito não sei o quê, mas bora lá, sabe? Vamos trabalhar nisso, vamos seguir adiante. E eu vou sempre colocar, vamos ajudar pessoas, vamos tornar acessíveis essas questões, vamos sempre pensar. Porque, às vezes, e eu sempre tenho muito receio de que pode ser muito, muito material, muito vendável, e eu meio que me corromper. Então, é uma coisa de se ficar alerta. A gente também tem que ficar alerta para esse caminho. Tá, você está seguindo esse caminho, mas você pode falhar. E quais são as suas coisas que você precisa ajeitar, né? Dar aquela arrumadinha para que não falhe, para que não caia, sabe? Então, eu acho bem, bem interessante, assim. E aí, já estamos no nosso encerramento dessa conversa. Essa roda de conversa foi a estreia de... Conta aí pra gente como é que foi. Conta do teu trabalho, o que tu pretende fazer. Vamos ver aí. E muito obrigada pela participação. Foi maravilhosa. E pela participação de todo o clube. Porque pensa numa pessoa engajada, é Camila. E que a gente gosta de ver mesmo, engajadíssima e que participa horrores. Eu sou empolgada, né? Eu me empolgo com as coisas. Né? Sim que é bom. Mas porque o livro envolveu, a história era muito envolvente, né? É tanto que não só eu, mas outras, você, Jade, a Aninha também, né? Não conseguiu aguentar, seguir ali a meta de cada semana, né? E passou da meta e continuou lendo, terminou o livro antes. Porque a gente não aguentava, né? Porque o livro era muito envolvente e a história muito... A gente queria saber, né, o que ia acontecer com aquelas pessoas. A gente se envolveu como se a gente estivesse vivendo aquela história junto, né? Quem sabe a gente não viveu? Quem sabe? Mas isso é bom, porque a gente traz as reflexões para a nossa vida, né? Então, eu acho que as obras espíritas são importantes nesse sentido, né? Os romances a gente tem que ler, assim, na minha opinião, não ler, por puro entretenimento, né? Romance espírita, eu acho que ele não é só puro entretenimento, ele é também lição, né? A gente tem que tirar alguma coisa dali, né? Daquela história, ele não está sendo escrito ali à toa, né? Então, tem um objetivo que é a gente refletir, né? E esse objetivo foi alcançado com sucesso, para mim, nesse clube, né? E eu espero continuar nos próximos também, porque eu já tô querendo ler o próximo. Saber o que aconteceu A gente com nem ele. te conta que a gente já te quer meter em trabalho, só te avisando. Meu Deus. Então, Eu e Vinícius, a gente já conversou aqui, já tá tudo acertado. olha, já estão tramando pelas minhas costas. Então, é isso. Eu gostei muito. Eu que agradeço, né, pelo convite. Como eu disse no início, fiquei muito feliz, muito honrada, né, porque o Cantinho sempre foi uma página que eu acompanhei, então foi muito especial para mim participar. Eu adorei, de verdade. E foi muito proveitoso mesmo as reflexões. Espero que tenha sido para todos e para quem está ouvindo também. E estamos aí. A gente que agradece e com certeza vai aparecer mais vezes, porque já foi decidido. Não precisa aceitar nada, a gente já decidiu, sabe? Já tá determinado. É isto. E agora... Não, né?
Não. O que Deus espera de ti? Que só compareça ao trabalho. É isto. Tá bom. Senhora. E agora, André Pada, meu parceiro de laranja hoje. Laranja, é isso. Melhor cor. Rapidamente, como tá aí na bio do Cantinho, né? Que é uma passagem do Evangelho que para mim mexe muito comigo, né? Deus cuida dos pássaros do céu, Deus, ele tá cuidando dos lírios dos campos. Por quê que ele não vai cuidar da gente? É pensável que ele cuidando dos lírios, cuidando dos pássaros, dando de comer, dando de beber, ele não vai estar cuidando da gente? Então, vamos buscar essas maneiras que estão postas para a gente no formato de psicografias, no formato da codificação, no formato do Evangelho de Jesus, em formatos diferentes, na pluralidade religiosa que a Providência Divina nos ofereceu nesse planeta. Então, vamos buscar essa nutrição para a alma, que esse é o caminho, verdade e a vida, como já diria Jesus. Ninguém vai ao Pai senão por ele. Então vamos viver os ensinamentos de Jesus, que essa é a vontade do Pai. Aí também vai estar convidado, vai aparecer sempre. Já é de casa, André. Não se esconda, vai sim. Tu sabe que vai, não precisa se esconder. E aí o parceirinho Vini, que já vai aparecer segunda-feira aqui para o momento exposição, porque a gente vai fazer o quê? Vocês contribuem, fazem a doação de vocês e eu vou expor o Vinícius, o que Vinícius e infância, e o que Vinícius e minha infância tem a ver, assim, com perdão. E a gente conseguiu, amiga, a gente terminou esse livro, esse projeto. Muito obrigada mesmo por estar aqui, firme e forte. A gente chegou aqui. Gente, o que a Jade vai contar é muito importante, então vocês têm que participar segunda-feira, tá? Então, estejam convidados para que a gente possa conversar também, além da exposição, né? Que a Jade vai fazer de mim. A gente possa conversar também sobre o perdão, capítulo 10 do livro Boa Nova. E também queria agradecer na pessoa da Jade, na pessoa da Aninha, que está aí nos comentários falando, conversando com a gente, colocando perguntas, dando contribuições. São pessoas, gente, incansáveis para essa tarefa cristã, na seara cristã. Então, pessoas em que a gente tem um certo carinho e também, assim, como a Jade colocou, somos amigos, já nos conhecemos há muito tempo e a Aninha também já tem um tempinho que conheço o trabalho dela. Somos todos, morávamos, agora que a Aninha se mudou, né? Morávamos todos em Macapá, mas, assim, está do lado de gente que a gente gosta mesmo. André, a gente se conheceu virtualmente. Camila, a gente se conheceu também virtualmente. Mas, assim, totalmente confortável para conversar aqui com vocês. Então, eu queria agradecer mais uma vez ao André, à Camila que participaram com a gente, ao convite da Jade, do Cantinho, para que o Sou Jovem Espírita Amapá estivessem aqui representado por mim também. E dizer que foi de grande valia, grande satisfação. Esperem que a gente vai estar ano que vem de novo com vocês, né, Jade? A gente já está programando para o Cavaleiro de Lumineers, então já reservem aí. Esse livro mesmo, O Cavaleiro de Lumineers. É um pouquinho difícil. É Lumineers? Lumineers. Então, eu vou deixar... O Cavaleiro de... Eu vou deixar para vocês essa... Enfim, gente, como é que fala esse nome do livro? Mas... Se for francês, não pronuncia o S. Sei de francês é isso, não pronuncia o... Vou ter que chamar o Gustavo Magalhães, então, amigo, como é que fala? Exatamente. E aqui deixar meu boa noite a todo mundo que acompanhou a nossa live, acompanhou todos esses meses também,
São pessoas que sempre estão com a gente. Então, um grande beijo no coração de cada um de vocês e a paz de Jesus estejam com vocês e com a família na casa de vocês. E é isso, gente. Até então a próxima. Muito obrigada por toda essa jornada. E nos vemos então segunda-feira para o Divulgando a Boa Nova, que vai ser maravilhosa a história. Tchau!